Olá amigos Carpoint News, direção assistida, tudo bem? Esse carro que eu trago para vocês hoje é o novo Toyota Prius, linha 2017. Passou por uma reformulação completa do visual. Quem conhece o Prius antigo e olha para esse aqui, não identifica nada da versão anterior, exceto pelo símbolo da Toyota, né? E o carro possui linhas bem aerodinâmicas. Todo o visual dele foi pensado para melhorar a fluidez aerodinâmica e o rendimento, né? Economia de combustível. E com isso, o carro que já tinha um CX na versão anterior de 0,25, nessa nova geração ele passou para um CX de 0,24. É um CX realmente baixo, e prova que o carro tem uma fluidez aerodinâmica realmente muito boa. O Prius utiliza faróis de LED, o canhão óptico ali, tanto o grupo óptico principal, farol alto, farol baixo, é todo em LED. O carro utiliza também os faróis de neblina ali embaixo em LED, e ele tem também LED de luz diurna. O conjunto óptico dele tem um layout bem interessante. Você vê que o desenho do farol do Prius é totalmente diferente de qualquer outro carro, e até nisso ele foi pensado para melhorar a fluidez aerodinâmica. Você vê como as formas se encaixam aqui. Tudo isso pode não ser o resultado mais interessante visualmente, mas na prática o resultado foi bem interessante. Corrigindo um detalhe aqui que eu falei do farol, na verdade, o resultado funcional ficou bem interessante, porque atinge o objetivo da Toyota de melhorar a fluidez aerodinâmica do carro. Passando aqui pela lateral dele, a gente vê também que o carro tem uma boa quantidade de vincos, também é para melhorar a fluidez. Você vê como a queda do teto, juntamente com a traseira ali, ele forma o estilo de uma gota, né? O efeito gota, ou seja, carros em formato de gota são a melhor forma de você melhorar a aerodinâmica de um carro. Ele utiliza as rodas ali que são de desenho até um pouco simples. Quem olha de longe assim até pensa que são calotas, mas são rodas de liga leve. Ele utiliza os freios a disco regenerativos, depois eu vou mostrar para vocês ali. E você vê aqui o formato de toda a linha ali das janelas, né? Ela se une com essa parte preta aqui atrás, que por sua vez se une com o vidro traseiro. A parte traseira do Prius também é visualmente bem interessante, chama bastante atenção na rua, que o pessoal pensa se tratar de uma nave espacial ou qualquer coisa do tipo. Ele tem uma seção de vidro traseiro aqui em cima, onde eu estou apontando, e um outro vidro ali naquela parte preta, ali que faz de aerofólio, né? Ali é outro vidro, e você, quando enxerga pelo retrovisor, você tem a visualização dos dois. O carro utiliza lanternas ali com feixe de LED. Vamos dar uma olhada aqui no porta-malas dele. Detalhe aqui do nome do carro, Hybrid. Abertura do porta-malas é manual. Ele tem bons amortecedores ali para subir, mas a abertura é manual. Você vê que ele levanta inclusive o outro vidro ali, ou seja, o espaço aqui do porta-malas é bem interessante, ó. Ele tem esse pequeno forro, só que você vê que o porta-malas não é muito fundo, é um porta-malas bem raso. A capacidade está aparecendo aí para vocês na tela. Aqui atrás você tem uma alça com o indicador da capacidade máxima dela, que é de 4 kg. Do lado de lá também tem uma pequena alça. Ali você tem também uns ganchinhos para prender rede, alguma coisa. E aqui você levanta, você tem acesso ao step. O step dele é exatamente igual aos que estão rodando, inclusive com roda de liga leve, tá? Um Yokohama A-Spec. Você tem todas as ferramentas para troca de pneus aqui. E as baterias, tanto as baterias quanto o tanque de combustível, ficam localizados aqui nessa região ali, embaixo do banco traseiro e logo atrás do banco traseiro. Agora vamos dar uma olhada em rodas e pneus, depois passar ali para o motor híbrido do Toyota Prius. Prius utiliza pneus Yokohama A-Spec, medida 19565 aro 15. Ele tem freios regenerativos, que são a disco ventilados tanto na dianteira quanto na traseira. Que tal o conjunto de propulsão do Prius? Ele utiliza um motor 1.8 de ciclo Atkinson a gasolina, que gera 90 cavalos de potência e torque de 14,2 kgfm.
Além do motor a gasolina, ele utiliza também um motor elétrico. Ali onde está a alta voltagem ali, ele utiliza um motor elétrico que gera 72 cavalos de potência e torque de 16,6 kgfm. Detalhe que o torque, esse torque de 16,6 kgfm, ele é entregue de imediato, porque motor elétrico não precisa, ele já está em plena rotação a partir do momento que você liga ele. Então, todo o torque é entregue de imediato. Com isso, você pode ter uma potência combinada de até 126 cavalos no Power Mode, quando você acelera tudo para extrair desempenho do carro. E o torque dele é bem interessante, o carro acelera de uma forma bem vigorosa, até impressiona para um híbrido, né? E ele acelera de uma forma bem vigorosa, entregando bom desempenho graças a esse motor elétrico que gera o torque de imediato. O capô dele, apesar de ser bem leve, ele utiliza varetinha para se manter em pé. Agora vamos fazer aquela nossa verificação do espaço interno. Vamos começar aqui pelo lado do motorista. Lembrando a vocês que eu tenho 1,90 m de altura. Eu vou sentar aqui primeiro do lado esquerdo, atrás de um motorista de 1,90 m de altura. Eu regulo o banco dianteiro para mim de forma que meu joelho não fique incomodado pelo painel, que minha cabeça fique numa posição boa em relação ao teto. Além disso, coloco meus braços sempre de forma flexionada, da forma correta para dirigir. Não dirijo com braços esticados, nem dirijo de forma muito deitada. Antes da gente sentar ali, vamos dar uma olhada aqui na porta traseira. O carro utiliza guarnições duplas de borracha, tanto na porta aqui quanto na carroceria. Você tem painéis de porta aqui, plástico duro. Aqui também nessa região, a textura é diferente, mas também é um plástico meio duro. Aí tem um revestimento mais macio aqui, mas não é tão macio assim. E aqui onde o cotovelo encosta, aí sim tem um revestimento macio. Comando vidros elétricos. Ali você tem um pequeno porta-objetos e o alto-falante aqui atrás. O banco traseiro dele. O banco traseiro é bipartido, facilmente bipartido. Você puxa ele com facilidade e empurra também. Ele não é reclinável, tá? Ele só tem essa posição. E você pode ver que é uma posição meio ereta. Isso é por culpa das baterias que ficam localizadas logo ali atrás. Vamos ver se a gente abre aqui. Consegue ter... não dá pra ver direito, mas as baterias ficam localizadas muito bem aqui atrás. Então ele não tem o banco não é tão inclinado aqui na parte traseira. Diferente daquele Lexus CT200H que a gente testou, ele não tem aquela saída aqui para refrigerar a bateria nessa região aqui do carro. Você tem encaixe para cadeirinha aqui nessa região, 3 apoios de cabeça, cinto de 3 pontos para todo mundo, e você tem aqui um apoio de braço com porta-copos aqui no meio. Ali atrás, porta-revistas atrás dos bancos e apenas uma tomadinha 12 volts ali na parte central. Não tem saída de ar-condicionado para a parte traseira. Sentado aqui no Prius, atrás de um motorista de 1,90 m, você pode ver que meu joelho está praticamente no limite. Está encostando bem levemente ali no banco. Meu apoio para o braço aqui está bem tranquilo. O único problema é que a queda acentuada aqui da janela faz com que o espaço para a cabeça seja um pouquinho contido. Se eu botar a cabeça ereta, tá vendo? Encosta aqui no teto. Vamos passar para aquele lado ali. Vamos ver se a gente jogando o quadril um pouco mais para baixo, a gente senta de uma forma mais confortável aqui para a cabeça. O Prius tem um túnel central bem baixo. Tem uma largura boa de carroceria. Então você viaja com 4 adultos, até 5 se for de pequena estatura, com bastante conforto aqui atrás. Aqui já atrás de um passageiro de 1,70 m, quadril totalmente encostado aqui no banco. Eu estou com bastante espaço aqui para o banco dianteiro, 4 dedos. E o espaço para a cabeça também fica melhor, em virtude de eu poder deslizar um pouco mais para baixo no banco. Aqui você tem o teto, apenas uma iluminação nessa região aqui. E basicamente é isso. Os bancos são bem confortáveis. Aqui nas laterais do banco traseiro você tem... O seu corpo se afunda bem aqui nessa região e tem até um apoio lateral bem pronunciado. O banco traseiro dele é realmente bem confortável. E ele tem bem mais espaço do que o Lexus CT200H daquele que a gente testou. Agora vamos passar lá para frente. Vamos dar uma olhada nas funcionalidades desse carro híbrido. Vamos acessar aqui a porta do motorista. O carro tem guarnições duplas de borracha, assim como lá atrás. Aqui você tem, na parte de cima, um plástico de revestimento macio. Aqui também essa região você tem uma textura um pouquinho mais macia. Um bom apoio aqui para os cotovelos, também com revestimento macio. Comando dos 4 vidros elétricos, das travas das portas, bloqueio das janelas. Retrovisor com fechamento automático.
e regulagem de retrovisores. Aqui nessa parte aqui você tem um porta-objetos, porta-copos e aqui alto-falante. Banco do Prius, depois eu falo. Ali você tem pedais, acelerador e freio, e esse pedal aqui que é do freio de mão. Descobri porque esse carro está apitando aqui. Bom, não é o farol. Aqui em cima você tem os botões para regular a iluminação do painel, desligar controle de tração, estabilidade, e aqui HUD, que é o Head-Up Display. Você pode regular as informações que ele mostra por aqui ou desligar. Ali você tem um botão do bocal do combustível e aqui para abrir a tampa do motor. Coluna de direção regulável em altura e profundidade, bem tranquila de acionar. Você tem banco com regulagem manual, exceto aqui você tem essa regulagem lombar elétrica. Os bancos do Prius são bem confortáveis, apoiam muito bem o corpo. Você tem um desenho que ele tem boas abas laterais aqui, e o apoio de cabeça fica na posição boa e é até relativamente macio. Devidamente abrigados aqui no banco do motorista, vamos dar uma partida no Prius. Chave presencial, não mostrei para vocês, vou mostrar. Chave tem dois botões aqui para abertura e fechamento do carro, e aqui do lado esquerdo, quer dizer, do outro lado dela, você tem o Toyota Prius. É uma chave personalizada, bem bonitinha por sinal. Pisou no freio, ele dá o comando ali para você pisar no freio e apertar o Start. Apertou Power. Quando aparece aquele Red ali, significa que o Prius está em funcionamento. Ele faz a verificação primeiro aqui de todos os ocupantes que estão no carro. Ele já tem Red. Se eu jogar aqui em D, ele já passa para Drive, já está em funcionamento. Bem legal realmente. E o câmbio aqui você aperta o P, ele entra em modo Parking. Beleza? Vamos mostrar as funcionalidades aqui do Prius para vocês. Primeiro detalhe, aqui na painel, toque macio, toda essa região aqui, dali até aqui, todo com toque macio. Aqui nessa parte de cima, duro, ao toque. Aqui você tem o som JBL e ali o Head-Up Display, que eu acho que não tá dando pra ver, tá dando pra ver sim. 0, tá vendo? E o indicador da bateria. Aqui você tem a parte central do painel. Você tem o indicador de todo, velocímetro, ali o funcionamento da bateria, como está o funcionamento da bateria, o câmbio, qual a marcha que está engatada, relógio. Aquele Red ali, como eu falei para vocês, ele diz que o carro está em funcionamento, tá? Ele tem o painel central, e ele tem um visual bem parecido com outros carros da Toyota. Inclusive o Etios, na nova geração, com o novo painel digital, é até parecido ali naquela região ali. Você tem aqui também revestimento macio, toda essa região, exceto aqui no airbag não, aqui já passou a ser um pouquinho mais duro, mas ainda é um pouquinho macio ao toque. Porta-luvas dele. Porta-luvas cai devagar, tem pouco espaço, não tem iluminação, ou tem? Não, não tem, e também não tem refrigeração. Parte aqui do volante. O volante dele tem assistência elétrica. O volante tem um couro bem gostoso ao toque, bem macio. Você tem aqui esse revestimento parte branca aqui, ele combina preto, branco e prateado aqui no símbolo da Toyota. Lado esquerdo da haste, comandos do farol com acendimento automático. Lado direito da haste, limpador também com acendimento automático, com funcionamento automático. E ali o detalhe do esguicho. O esguicho, ele joga uma boa quantidade de água e o funcionamento do limpador é bem silencioso. Você tem aqui, lado esquerdo do volante, botão Trip, você muda de computador de bordo, modo de som, né, é como se fosse um source. Aqui você aumenta, diminui o volume, passa a faixa ou troca a estação de rádio. Aqui você inicia a ligação, finaliza a ligação, comando de voz. Lado direito, você tem aqui os comandos do computador de bordo. Aqui você seleciona a opção no computador de bordo e aqui você retorna. E aqui embaixo, nessa hastezinha, você tem os comandos do Cruise Control. Cruise Control do modo convencional, não é adaptativo. Parte central aqui você tem a central multimídia, já falo para vocês. Deixa eu tirar essa bagunça daqui, ó. Mostrar direito. Aqui, comandos do ar-condicionado. O ar-condicionado dele, ele tem modo automático. É uma coisa bem interessante. Ele tem um modo dual.
mas se ele identifica quantos passageiros tem no carro. Se, por exemplo, não tiver ninguém aqui no banco do carona, então ele simplesmente desativa o lado direito aqui da temperatura e utiliza só o ar-condicionado para mim. Depois eu vou mostrar isso para vocês ali no painel de instrumentos, no computador de bordo. Aqui o câmbio dele é um joystickzinho, você joga ele, pisou no freio, joga ele para baixo aqui, ele entra em drive. Jogou para a esquerda, ele entra em ré, tá vendo? Hold N para entrar em N. E jogou aqui para cima, ele entra na ré. A ré tem a câmera, ele não tem sensor de estacionamento, mas ele tem um bip que ele fica acionado o tempo todo. Quando você gira aqui o volante, ele mostra a indicação de onde o carro está indo. Jogou aqui para D novamente. E aqui ele tem o modo B. O B funciona para um freio motor, porque ele é um CVT, né? CVT, geralmente quando você está descendo uma serra, alguma coisa, ele pode não gerar freio motor suficiente. Então você bota no B, que ele dá uma elevada nos giros do motor a gasolina e funciona como um freio motor. Para você jogar em parking, você aperta esse botão. Aqui você tem o botão do Drive Mode. Drive Mode você pode utilizar o modo normal, que é o modo de condução normal. O carro, a resposta do carro fica normal, o ar-condicionado também funciona de forma normal. O ar-condicionado pode ser modo ecológico também, econômico no caso, né? Que aqui, ó, tá vendo? Fast ou Eco. Se você botar o carro no modo econômico, o próprio ar-condicionado já vai automaticamente para econômico. Se você botar no modo normal ou Power, ele já muda para Fast, para gelar mais rápido. Mudei o Drive Mode de novo para Power Mode. Power Mode, a única coisa que ele faz ali visualmente é deixar vermelho aquela indicação atrás do velocímetro. O carro não tem conta-giros, tá? Ele não tem, em nenhuma situação você consegue ver o conta-giros aqui. E o Power Mode deixa o acelerador mais sensível, o carro com a resposta mais rápida. E dependendo do tipo de uso que você estiver fazendo, o carro fica até mais rápido, mais econômico, porque você precisa segurar menos o acelerador para poder desenvolver velocidade. Depois eu vou falar ali do consumo. E o Eco Mode. Eco Mode é o modo mais tranquilo, mais suave de utilização do carro. Vou mostrar o ar-condicionado aqui. Ele já passou automaticamente para o Eco também. Desse lado direito, EV Mode. Ele não vai aceitar porque ele só aceita quando está com 4 tracinhos de bateria. Na verdade eu estou com 3 ali, quer ver? Estou com 3 tracinhos de bateria. Se eu tivesse com 4 e acionasse o EV Mode, ele entraria no modo totalmente elétrico. Então quando você joga o EV Mode, você consegue dirigir o carro somente como modo elétrico. Mesmo se você afundar mais o pé no acelerador, a não ser que dê um kickdown, aí desliga o EV Mode. Mas você consegue utilizar ele totalmente elétrico, no uso normal, dirigindo na cidade e tudo, até 60 km por hora, ou enquanto tiver bateria suficiente. Beleza? Passou aqui para baixo. Ele tem uma região aqui com um carregador de celular por indução. Não funciona com iPhone, tá? Ali atrás, bem escondidão ali atrás, ele tem aquele comando ali de aquecimento dos bancos, tá? Tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. O banco do passageiro também, ó. Aqui você tem 2 porta-copos, tamanho bem generoso. Aqui atrás, tomadinha 12 volts e porta USB com a entrada auxiliar. O apoio de braço dele não é móvel, mas ele é tão grande que ele apoia, ele fica aqui em toda a região que você precisa. Para você acessar o interior dele, você aperta um botão aqui na frente, ele abre. Você tem um pequeno revestimento aqui, e você pode jogar ele um pouquinho mais para trás, alguma coisa. Você abre um espaço bem grande ali de porta-objetos, mas infelizmente não é refrigerado. Beleza? Agora sim, vamos passar aqui primeiro para a central multimídia. Central multimídia dele é aquela da Toyota, né? As Toyota mais recentes utilizam ela. O som dele é da JBL. Você tem indicador do JBL tanto aqui quanto nos alto-falantes. Então é um som de muito boa qualidade, tem uma boa presença sonora, o palco sonoro dele é muito bom. Você tem alto-falantes, inclusive naquela região ali de cima, tá vendo? Isso favorece o palco sonoro, porque o som bate aqui no para-brisa e vem na sua direção. É bem legal isso. Você tem aqui entrada de CD e DVD. Todos os botões são do tipo touchscreen. Ele não é botão físico. Então você tem a entrada aqui de CD e DVD nessa região. Você tem modo áudio, né? AM, FM, disco, que pode ser CD ou DVD, iPod USB, Bluetooth áudio. E você tem também aqui
uma opção, passando aqui para a direita, você tem a opção de TV digital e entradinha auxiliar. TV digital, vou botar ela aqui para ver se ela pega a recepção. Quando você está com o carro em movimento, ele não exibe nada na TV digital, é de acordo com a lei, né? Ele sempre fica verificando a recepção. Nessa região aqui onde eu estou não pega muito bem. Bom, voltando aqui para o áudio, você consegue... Ele às vezes é meio esquisito para funcionar. Bom, acabei entrando no modo GPS aqui. Quando você vem no home, você acaba caindo no GPS e você tem uma visualização de onde você está. O GPS tem um funcionamento muito bom, te posiciona bem no mapa. Não é muito fácil de operar, tá? Não é muito intuitivo, mas é tranquilo. Aqui quando você entra em menu, você tem Connected Services, que não está conectado no caso, então não abre nada. Destino, aqui você define o destino do GPS por essa função aqui. E as configurações. É bem esquisito de mexer. As configurações. Você tem configurações de sistema, configurações do volume, Bluetooth, apagar a tela, definições do veículo. Você pode mexer por aqui também, a personalização do veículo. Definições de trava das portas, definição do clima, modo de ventilação eficaz também, você pode mexer isso por aqui, definição das luzes, como funciona. Beleza. Voltamos aqui. Configuração de volume, Bluetooth, etc. Navegação, você tem também algumas opções de navegação que você pode mexer por aqui. E também as configurações de áudio. Você pode mexer na posição de fader, balance, etc. Configurações de TV digital, tudo por aqui. Beleza, voltou aqui no menu. Você tem as informações. Informações de manutenção. Ele mostra para você. Você verifica aqui troca de óleo, etc. Revisão. O eco. Ele indica, mais ou menos aquele painelzinho que tem ali em cima, ele mostra aqui embaixo também, ó. Só que aqui ele indica o que é o motor gasolina, motor elétrico e as baterias. Aqui ele mostra consumo para você, olha lá, histórico de consumo e registro passado. Você mostra todo o teu histórico de consumo de muito tempo atrás, tá vendo? 7 do 10, 7 do 10, 4 do 11, 4 do 11, 10 do 11, etc. E hoje, aqui que eu tô com um nível de consumo bem baixo de combustível. Pode limpar ou voltar aqui. E exibição de imagem. Se você tiver alguma imagem num pendrive ou alguma coisa, você pode exibir por aqui. Essa central multimídia não tem Android Auto nem Apple CarPlay. Aliás, vamos conferir, né? A gente não pode falar sem conferir. Vou plugar aqui meu iPhone. Vamos lá naquele serviço conectado. Menu. Connected Services. Não tem. Tivesse um... Não, ele tem, na verdade, ele tem um aplicativo da Toyota, quer ver? Ele tem um aplicativo da Toyota que teria que estar instalado aqui no meu celular para poder usar os Connected Services. Então ele não é o Apple CarPlay, ele tem um aplicativo próprio aqui dele, da Toyota. Aqui Tiny Track, passa faixa, ligação de telefone, e aqui uma entrada micro SD, que é pro mapa. É até meio ruim de acessar, porque só serve basicamente pro mapa mesmo. Beleza? Aqui no Power você desliga ela, quando ela quer que você desligue. Ela aceita ser desligada. Enfim, deixa ela aí. Lá em cima, vamos lá. Do lado direito ali você só tem relógio e todas as luzes indicadoras de avaria, alguma coisa, vai aparecer tudo ali. Inclusive está informando que eu estou sem o cinto aqui. Aqui desse lado esquerdo você tem velocímetro, medidor de combustível aqui em cima, odômetro total, média de consumo. Vou aproveitar e falar para vocês, esse carro aqui na cidade, a média que eu fiz com ele é de 28 km por litro, que eu estou fazendo uma média consistente aqui, e na estrada a média dele fez entre 19 e 20 km por litro, foi 19 alto, então ele faz 28 km por litro de gasolina na cidade e 20 km por litro na estrada. Carro realmente bem econômico, bem legal. Ali, do lado esquerdo, você tem Trip, então eu vou mudar ali consumo médio, a Trip A, Trip B. E aqui você tem o consumo desde quanto você rodou desde a partida, né? E a autonomia de combustível. Você pode também desligar e deixar ele totalmente zerado.
E para mudar as informações ali onde está aquele carrinho com a bateria, você utiliza o outro botão. Então você passa aqui para a direita. Vê, o carro ele entrou em funcionamento, que a bateria já tava com 2 tracinhos, ele já ia ficar sem bateria. Então o que aconteceu? O motor a gasolina ligou e lá o indicador da setinha. A setinha está recarregando, está passando energia para o motor elétrico, que por sua vez está recarregando a bateria. Passou para a direita ali, você tem indicador de navegação, mais uma vez áudio, que no caso ali está na TV. O que eu falei para vocês do ar-condicionado, tá vendo? Ar-condicionado ali é Driver Priority, porque ele tá vendo que só tem eu no carro aqui, só tem o motorista, então ele fica com ar-condicionado com prioridade para mim, de forma de funcionar de forma mais eficiente, né? Ele não vai ficar gastando, gelando onde não tem ninguém. Eu posso também editar isso, ó, e giro aqui, ó, boto All Seat, ar-condicionado para All Seat ou apenas Driver Priority. Nesse caso lá, o score ele muda. Quanto maior o score ali, melhor o funcionamento, mais eficiente está o funcionamento do ar-condicionado. Passei para a direita mais uma vez, é o Lane Assist, assistente de manutenção na faixa, né? Em uma mensagem. E aqui as configurações. Configurações aqui você pode mudar as configurações do HUD, aumentar o brilho dele ou diminuir. Aqui você muda o relógio. Aqui você muda aqui o contador de minutos, né? E aqui o Metric Customize. Você entra, você consegue botar a tela Simple ou Split Screen. Olha lá, tá vendo? Split Screen ele apareceu um pouquinho mais de coisa ali. Simple ele muda só o velocímetro. Então back. Screen Off. Posso desligar ela, viu? Desliguei. Aí aperta de novo, ele volta. HV System Indicator. Olha lá. EV Indicator Light On ou Off, ou seja, aquele indicador que ele está em modo totalmente elétrico. O motor gasolina já desligou. Eco Accelerator Guidance, ele te ajuda a dirigir de forma mais econômica. Pop-up Display On or Off, aí você pode botar aqui todas as configurações, por exemplo. Navegação, você quer deixar que ele apareça ou não. Instrument Panel Light, desliga ou liga. Preço da gasolina, que por sua vez está em euros aqui, eu não sei como configura. Climate Settings, que é aquele que eu mostrei. Isso aqui são basicamente todas as pastas que ele mostra de informações, você pode configurar tudo por aqui. Cruise Control Operation Display e HUD Settings. Pera aí, cara. Cruise Control Operation Display. Será que ele tem controle de cruzeiro adaptativo? Vou ter que descobrir isso em movimento. Drive Mode Select On or Off. Mas eu acho que não tem não, senão ele teria alguma coisa aqui indicando. Então voltamos. Language, você consegue mudar para inglês, francês, espanhol, alemão, italiano ou esse bagulho esquisito aqui. Voltamos. Calendário, você consegue definir a data, bonitinho. Eco Savings, Gasoline Price em euros. Consumo de padrão também é litros por 100 km, ele não consegue passar para km por litro. History Reset, Initialization, você pode zerar tudo aqui, como ele veio de fábrica. Beleza? Passou para a direita mais uma vez. Voltamos aqui para o modo do Energy Monitor. E você pode ter essa tela. Olha como é que ele já recarregou a bateria um pouquinho com o motor gasolina. Passou para baixo. Você tem o HV System Indicator. Como eu não estou andando, então ele não mostra. Mas ele mostra ali tipo uma barra. Ele mostra se eu estou dirigindo de modo econômico ou Power Mode. Ele mostra uma barrinha e quanto que está recarregando também a bateria. Passei para baixo aqui, histórico de consumo, Drive Monitor, minha velocidade média, tempo que eu estou dirigindo, etc. Quanto eu estou economizando de combustível, de gasolina em euros, né? Eco Diary, quanto que rodou em quilometragem, quanto que ele está economizando de combustível, consumo, né? E voltamos aqui para o Energy Monitor, beleza? Basicamente é isso. Vamos mostrar aqui a parte de cima. Ele tem o retrovisor eletrocrômico. Aqui é o retrovisor central, né? Você tem um porta-óculos aqui nessa região. Iluminação, você consegue iluminar tudo por aqui, ou só os spots aqui nas laterais. Há espelho com iluminação para o passageiro e também para o motorista. Beleza, galera? Agora sim, vamos partir aqui para o nosso teste do Prius em movimento.
Eu vou fazer um ciclo rápido de teste urbano para vocês e depois um teste de estrada, aquele nosso teste padrão. Beleza? Continua com a gente aí, até daqui a pouco. Então galera, vamos começar aqui com o teste do Prius em circuito urbano. Começar colocando ele em movimento aqui numa área tranquila. Quando você acelera ele bem pouco, ou quando você inicia a marcha na cidade, por exemplo, ele usa basicamente o modo elétrico. Então é bem legal você colocar ele em movimento, que ele faz aquele barulho só de rodagem, faz um assobio do motor. É bem diferente do que a gente está acostumado aí em qualquer carro com motor apenas a combustão. Vamos sair aqui pro nosso teste. Primeiro teste de rodagem urbana. Aceleração aqui em Power Mode, ó. Você pode ver que é bem vigorosa. Aí nesse caso eu estou consumindo combustível pra caramba, porque eu estou usando o motor a gasolina, tanto para gerar força para as rodas quanto para gerar energia para o motor. Rodando aqui numa via expressa, que nem eu estou rodando nesse momento, o carro utiliza o combustível, ele utiliza o motor a gasolina. Mesmo eu pisando pouco, eu vou pisar um pouquinho menos aqui. Aí sim ele está rodando agora só no modo... Não, ele está no modo gasolina ainda. Isso varia do quanto você está acelerando e também do quanto de carga você ainda tem na bateria. Se ele identifica que você tem pouca carga, o que ele faz? Ele utiliza o motor elétrico, o motor a gasolina, perdão. Tanto para gerar energia para o motor elétrico, tá vendo? Tem uma setinha ali, não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da distância da câmera, mas ele está com uma setinha ali, que ele está indicando tanto a geração de energia, a recarga da bateria, né, quanto gerando força para a roda. Então ele tem uma setinha indicando para a roda e ele tem uma setinha indicando para trás, que é onde ele está recarregando a bateria. No caso aqui, agora ele continua rodando de forma a recarregar a bateria, mas quando você tira o pé do acelerador, o que ele faz? Ele utiliza a inércia, a rotação das rodas, para recarregar a bateria. Outra forma que ele utiliza de recarga da bateria é quando você pisa no freio. O carro tem freio regenerativo, então quando você pisa no freio, ele faz uma recarga também bem eficiente da bateria. Se eu afundar o pé com tudo, ó, deu uma afundada com tudo, então o carro utiliza a força tanto do motor a gasolina quanto do motor elétrico. Você dirigindo esse carro, você sempre vai pisar pouco. Você vai ter o costume de pisar pouco, porque ele te recompensa quando você dirige de forma mais econômica. Mas você tem que considerar também que quando você está na inércia do movimento, o carro está recarregando a bateria. Então talvez seja interessante, de vez em quando, você dar uma pisada maior para você ganhar velocidade e deixar o carro ir fluindo na inércia para você poder fazer uma recarga eficiente da sua bateria. Nesse caso agora, ele já tá, a bateria ainda não tá bem recarregada. Eu vou pisar no freio, ó. Quando eu piso no freio, no meu head-up display ali, ele tá mostrando que a recarga de bateria tá no máximo quando você utiliza o freio regenerativo. Então, o modo mais interessante de você recarregar a bateria é quando você dá aquela esticada, dá um espaço para o carro andar e você pisa no freio. Aí sim ele está efetuando uma recarga eficiente da bateria. No momento agora, como eu estou pisando bem pouco, ele está utilizando só o motor elétrico para manter o carro. Esse modo, que é híbrido, ele utiliza o motor elétrico para manter o carro até se eu estiver em velocidades mais altas. Por exemplo, agora eu estou a 70 km por hora praticamente, e ele está só no elétrico. Por quê? Porque é pelo quanto que eu estou acelerando, quanto que eu estou pedindo aqui de força para o carro. Mas ele tem também aquele EV Mode. O EV Mode, ele funciona só quando você tem 4 tracinhos de bateria para cima. Então o que acontece? Ele fica no modo totalmente elétrico. Você não roda, você não utiliza o motor a combustão em momento algum. Você utiliza apenas o motor elétrico. Então nesse caso, o carro tem autonomia limitada, né, pela carga da bateria. E ele tem também uma forma que, se você pisar fundo no acelerador, ele sai do modo EV Mode e volta para o modo híbrido. E se você passar de 60 km por hora, ele também sai do EV Mode e volta para o modo híbrido.
Aqui, ó, como eu tô pisando bem leve, eu tô a 70 km por hora. Eu tô pisando bem leve. O carro tá utilizando só a força do motor elétrico para manter a inércia do movimento. Como ele é um carro que ele tem uma fluidez aerodinâmica muito boa, um CX de 0,24, isso facilita a própria fluidez do carro. Então ele, praticamente, para você manter velocidade na estrada ou nesse ritmo que eu tô aqui, você quase não utiliza a potência do motor, né? Ó, dei uma pisada de freio aqui para voltar a 80. Ele já utilizou esse período ali que eu pisei no freio para recarregar a bateria. Ali na frente eu vou chegar num trecho de subida. Então o que vai acontecer? Aí nesse caso eu vou precisar de um pouquinho mais de força. Eu continuo só em modo elétrico aqui, só o motor elétrico está funcionando, o motor a gasolina está totalmente desligado. Se eu mudar aqui a informação do display, ele está com um indicador ali do carrinho EV, que ele mostra que eu estou apenas com modo elétrico funcionamento, um carro elétrico. Se eu dar uma afundada no pé, o que acontece? Ele liga o motor a gasolina. Ó, precisei de subida, precisei de um pouquinho mais de força, então ele liga o motor a gasolina. Eu ainda estou em modo econômico. Ou seja, como é que funciona esse modo econômico? Ele está utilizando o motor a gasolina mais para gerar energia para a bateria do que exatamente para te dar mais força. Então ele acaba consumindo bem pouco também. Lembrando que é um motor 1.8, 90 cavalos, ciclo Atkinson. É um motor que já é naturalmente bem econômico. Agora tô subindo, tô perdendo força, vou afundar o pé. Power Mode, ó. Power Mode, aí o carro utiliza toda a força dos dois motores para poder te dar desempenho. É nesse caso que eu fiz, eu dei uma acelerada, tirei o pé. Ó, vou dar uma acelerada ali até um sinal que tem lá na frente. Tô usando Power Mode, tô consumindo bastante combustível. Só que o que eu vou fazer agora? Vou tirar o pé, vou deixar o carro ir na inércia até lá, até o sinal. Então olha só, qual é a estratégia? Eu usei um pouco de combustível ali naquela subida para ganhar força, só que agora eu tô deixando o carro fluir e recarregar a bateria. Tá vendo? Foi uma boa distância só recarregando a bateria. E agora, como eu tô no plano, não tô com necessidade de ganhar velocidade, eu piso bem leve no acelerador e ele fica apenas no modo elétrico. Realmente, carros híbridos são realmente bem interessantes. Eu acho que carro elétrico ainda tá longe de fazer parte aí do nosso mercado de forma consistente. Mas os carros híbridos, aí sim é diferente, porque ele combina tanto o desempenho, né, do motor a gasolina com a economia de combustível e também o zero emission dos carros com motor totalmente elétrico. Tô vendo que o sinal tá fechado ali na frente, não tem ninguém atrás de mim. Eu deixo o carro fluir bem tranquilo até o sinal ali para poder esperar. Parei o carro, seja em sinal, seja em engarrafamento, todo momento que eu parar o carro, o que acontece? Ele entra em modo totalmente elétrico. Você está com o carro parado no engarrafamento, a não ser que sua bateria esteja zerada, aí sim ele entra no modo híbrido. Mas no caso, na situação que eu estou aqui, que eu estou com um pouquinho de bateria ainda e estou parado, o carro funciona em modo totalmente elétrico, parado no sinal. Isso aqui que garante um consumo urbano bem melhor que o consumo rodoviário, porque modo urbano, o motor elétrico é muito mais usado, ou seja, você não tem consumo de combustível, porque você está usando praticamente só o motor elétrico. Já no rodoviário não, o rodoviário, para manter a velocidade, às vezes ele está usando o motor a gasolina com mais frequência. Então por isso que na estrada o carro híbrido, nesse tipo aqui do Prius, ele consome mais energia, mais combustível do que no modo elétrico. Há alguns outros carros híbridos, tipo o Audi A3 e-tron, por exemplo, o Golf GTE, que esses carros são plug-in, então você consegue plugar eles na tomada e você tem uma autonomia maior com o modo elétrico. Você permite rodar uma velocidade maior com o modo elétrico, então esses carros são ainda mais econômicos, porque você utiliza o motor elétrico muito mais do que você utiliza o motor a gasolina. Dependendo da viagem que você fizer, se você pegar muita descida, você consegue fazer a viagem inteira em modo elétrico com um Audi A3 e-tron ou com um Golf GTE.
coisa que não é possível com o Prius, porque o Prius tem o motor elétrico dele, além das baterias terem uma pequena capacidade, a capacidade da bateria não é tão grande, e ele tem o motor elétrico tem um funcionamento limitado em questão assim de desempenho em velocidade. Mas para pequenos deslocamentos urbanos talvez você consiga utilizar o carro apenas em modo elétrico. Beleza? Agora vamos partir para o nosso teste rodoviário. Continua com a gente aí, até daqui a pouco. Galera, vamos partir aqui para o teste rodoviário do Prius, né? Fazer a subida de serra, esse pedacinho final aqui, e depois a nossa querida descida. Prius é um carro híbrido que sofre muito preconceito. Por causa de falar Prius, eu falei preconceito. Relaxa. Vamos começar de novo. Prius, pronto, agora sim. Toyota Prius é um carro que sofre bastante preconceito, porque carros híbridos e elétricos são vistos como carros sem graça, sem sal, que não dão prazer de dirigir. Em alguns casos isso é realmente verdade, só que depende da forma que você sabe extrair prazer ao dirigir determinado carro. E o Prius também segue esse padrão. Ele utiliza dois motores, um motor a gasolina ciclo Atkinson 1.8 e rende 99 cavalos, não é muita coisa, não é grande coisa. E tem um motor elétrico que rende 70 e poucos cavalos. Isso aqui, a potência combinada deles é de 126 cavalos. E o torque desse motor elétrico é de 16,6 kgfm, torque imediato. E o torque do motor a gasolina é de 14, alguma coisa kgfm. Ou seja, quando você está rodando em modo normal na cidade elétrica, você utiliza basicamente só o motor elétrico. Nesse caso, o carro não faz barulho, não consome combustível, deixa os pinguins e os ursos polares em paz. E quando você está utilizando basicamente na estrada, você acaba tendo que pisar um pouco mais, porque ele não tem, o Prius não tem autonomia, nem o motor elétrico dele funciona a velocidade muito elevada, só funciona sozinho, né? Velocidade mais elevada. Então na estrada você acaba utilizando o motor a combustão, e quando você pisa fundo, você faz um kickdown, ou então você coloca em Power Mode, o carro te entrega a força dos dois motores combinados. Nessa situação, o Prius é rápido. Repito, ele é um carro que acelera bem, ele é um carro que retoma bem. Isso não é brincadeira, eu tô falando sério, ó. Eu vou afundar o pé aqui, ó. Isso porque eu tô em Eco Mode, que é o modo mais simples dele. O carro tem um certo empuxo por causa desse torque imediato no motor elétrico, e mais a combinação com o motor a gasolina. Então o carro é bom para dar uma acelerada. Vamos esperar dar uma liberada aqui. Eu parei. O Prius tem uma traseira ali que dificulta esse tipo de visualização quando você vai sair assim. Então, ao contrário do que falam, pessoas que não conhecem o carro, nunca dirigiram, possam falar que o Prius é uma porcaria, sem graça, é horrível. Cara, não é bem assim. O carro é realmente responsivo. Quando você bota em Power Mode, qualquer cutucada no acelerador, o carro acelera bem. Agora, você não tem as reações vigorosas de um motor a gasolina, você não tem troca de marcha, o câmbio é um CVT, você quase não ouve o motor a gasolina. O motor elétrico obviamente não faz barulho. Você não tem sequer um conta-giros. Mas a diversão aqui no Prius é outra. A diversão aqui no Prius é mudar o seu conceito de dirigir, reprogramar seu cérebro para você dirigir de forma eficiente, para você ter um carro com um desempenho satisfatório e que te permite andar de forma eficiente, ou seja, economizando combustível. Essa descida que eu vou fazer aqui é capaz de eu fazer a descida o tempo todo só em modo elétrico, porque quando eu tô com um carro
Ele tem freios regenerativos, ou seja, eu piso no freio, ele recarrega a bateria. E quando eu estou na inércia, que nem eu estou agora, ele também está recarregando a bateria. Um pouquinho menos, mas também está recarregando a bateria. E nesse caso, isso é bem interessante. Você fazer um trecho inteiro de estrada sem consumir uma gota de gasolina é realmente muito interessante. Se eu pisar aqui bem leve, ele utiliza só o motor elétrico para me dar força. Se eu pisar forte, ele vai oferecer o motor a gasolina. Agora um outro detalhe do Prius aqui, que ele é um carro deliciosamente estável. É um carro que não se vale de pneus muito largos, não se vale de pneus de perfil muito baixo, mas é um carro que tem uma estabilidade para lá de interessante. Carro que, como ele tem a bateria ali na parte de trás, a bateria tem um peso considerável, o carro fica ligeiramente pesado. Só que também, como ele tem bastante peso ali atrás, ele equilibra o peso. Você tem a massa do carro é bem equilibrada entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. Isso torna o Prius muito bom em curva, muito bom mesmo. Você precisa ter a experiência de dirigir um Prius numa descida de serra como essa, para você ver o quanto o carro é bom, o quanto o carro é estável. Ele é inclusive melhor do que o Lexus CT200H que eu testei, que no caso era um hatch, então tem aquele apelo mais esportivo. É incrível como ele aponta bem, ó. O carro aponta bem, a direção tem o peso correto. Apontei na curva aqui, ó. Olha lá. E dá uma cantada de pneu, dá até uma rolagem de carroceria um pouco mais acentuada no limite, ó. Tá vendo? Mas ele aponta bem, se equilibra bem, a traseira acompanha o movimento da dianteira. Eu tô realmente impressionado com a habilidade do Prius para fazer curva. Só, cara, é um carro híbrido, um carro chato. E é tão bom em curva assim. Questão do conforto de rodagem, a suspensão dele tem uma calibragem um pouquinho mais voltada para o conforto. Ele é bem relativamente macia. Na cidade ela é bem macia realmente. Na estrada ela tem o peso, tem a filtragem correta aqui das irregularidades, e também te dá esse desempenho em curvas sem fazer o carro rolar muito a carroceria, nem rolar lateralmente, nem rolar longitudinalmente nas frenagens, por exemplo. Então são rolagens controladas, não é nada que te assuste. Então nesse ponto a suspensão do Prius está muito bem calibrada. Toyota fez um grande trabalho aqui nesse carro. Ele é um carro que, por ter um CX muito baixo, 0,24, você tem, obviamente, pouco ruído de vento. Ele corta o vento com bastante facilidade, corta o ar, né? E em compensação, o ruído de rodagem dos pneus desses Yokohama A-Spec é um pouquinho presente aqui no interior. Você ouve bastante o ruído de rodagem dos pneus. Esse é o único ponto que deixa a desejar na questão do isolamento acústico. Obviamente, motor elétrico você não escuta, e o motor gasolina você basicamente também não escuta. Nessa minha descida aqui de serra, praticamente não pisei no acelerador, tô deixando o carro descer na inércia dele o tempo todo, sem usar freio motor também, que tem o modo B ali do câmbio, que ele gera um freio motor. Minha bateria recarregou totalmente, ou seja, se eu pegar um trecho de engarrafamento lá na frente, eu vou rodar em modo 100% elétrico, não vou consumir combustível. Se eu pegar o trecho ali que eu vou precisar acelerar mais, eu vou combinar o motor elétrico com gasolina, eu vou economizar combustível. Quando eu faço uma frenagem aqui, frenagem regenerativa, cara, carro híbrido é o futuro. A gente que é apaixonado por carro, por troca de marcha, por motor a combustão acelerando, pipocando, a gente vai sentir isso, mas carro híbrido é o futuro, não tem jeito. Vamos lá, vamos fazer uma aceleração aqui de 0 a 100. Nesse trecho aqui em obra da estrada, tá? A estrada passa ali, aqui é um trecho em obra, não é utilizado. Eu vou desligar o ar-condicionado. Desliguei. Vou jogar o Drive Mode em Power Mode.
Pisar aqui no freio, eu tô em modo elétrico aqui parado, tá? Pisar no freio e no acelerador, vamos ver se ele segura. Ah lá, ele avisa até que eu tô fazendo isso. Então, eu acho que não vai fazer diferença na aceleração. Vamos acelerar só com ele parado. Vamos lá, vou tirar o pé do freio e acelerar. 1, 2, 3 e... aceleração máxima deles, 2 motores juntos, ó. $100 km/h, frenagem. É um carro pesado. Freios a disco nas 4 rodas. Ele dá um... esse barulhado todo foi os meus bugiganga aqui que voaram. Mas ele é... o freio dele, assim, tem um feeling correto no pedal, mas ele demora um pouquinho pra frear, entendeu? Você tem essa sensação de que ele demora um pouquinho a frear. Então, isso aí você requer um pouquinho de prática, de se acostumar um pouquinho com o carro, pra ter noção do quanto ele consegue frear. Mas minha avaliação aqui, o freio é bom. Não é um freio ótimo, não é um freio excelente, mas é um freio bom e ele não te deixa na mão quando você precisa efetivamente dele. Vamos fazer outra saída aqui. Agora, como é que eu vou fazer a saída? Eu vou fazer a saída em modo Eco. Vamos fazer a saída em modo Eco e acelerar. Você vai ver que quando você acelera ao máximo, ele entra no Power Mode de qualquer maneira. Então, vamos lá, passar aquele carro ali. Saiu. $100 km/h. Obviamente eu não vou fazer teste de rotação aqui com esse carro, porque ele não tem conta-giros. Vou ligar aqui o ar-condicionado. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma retomada aqui de 80 a 120. Vamos lá, 1, 2, 3 e... pé no fundo. Você até ouve um pouquinho do motor, mas bem pouco, bem quase nada motor. Cara, esse é o carro que o pessoal fala que é sem graça. Esse é o carro que o pessoal fala que é sem sal. Onde que isso pode ser sem sal, cara? Ah, eu vou jogar em Power Mode. Power Mode, fazer uma retomada aqui na subidinha, vamos lá. Olha lá a facilidade que o carro retoma a velocidade. Cara, isso é sem graça aonde? A gente tem que rever nossos conceitos em relação aos carros híbridos. Eles são o futuro. A gente não tem como fugir disso. Eu sei que o Prius não é o exemplo mais interessante, mais forte de carro híbrido, mas se você parar para pensar, até os carros de Fórmula 1 hoje em dia são híbridos. Aqueles super esportivos, McLaren P1, Porsche 918, LaFerrari, são híbridos. Então, carro híbrido é o futuro. Motor elétrico tem a capacidade de entregar torque imediato. Então, imagina isso num esportivo, faz diferença. É mais eficiente do que um turbo pequeno, por exemplo, motor TSI 1.0, que gera torque em baixa por causa do turbo. Se você tiver um motor elétrico, você gera a mesma quantidade de torque imediato. Então, híbridos são o futuro. Ponto final. E essa foi a avaliação do Toyota Prius. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu comentário, seu like e não esqueça de compartilhar o canal. Quando você compartilha o canal, fica mais fácil da gente trazer aqui tudo aquilo que vocês nos pedem. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até o próximo carro. Um grande abraço para vocês